A notícia do céu que o Pai traz para mim e para você está em 1 Coríntios 6, verso 20. Porque fostes comprados por um preço, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Pai, obrigada pelas tuas palavras. Fica à vontade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. A própria palavra está dizendo para mim e para você que o corpo e o Espírito Santo que está em mim e você, porque a palavra é Espírito, que está no verso 17, aonde diz: mas o que se ajunta com o Senhor é um só Espírito. Fala pneuma, fala sobre o Espírito Santo de Deus. Então, tanto o corpo como o Espírito é de Deus. Fale com a sua alma, para que ela possa entender. Se o corpo é de Deus e o Espírito, eu e você temos que cuidar da manutenção a este corpo. E quando o Espírito Santo ministrava sobre esta palavra, falava da construção do templo. Na construção do templo, nós sabemos que o Pai encheu do seu Espírito Santo, porque é algo que eu e você devemos entender, que Deus, Ele nos enche com o seu Espírito. Ele colocou em nós o Espírito Santo dele, porque a obra é do Espírito. Maria, ela recebeu uma palavra, como falamos no jornal anterior, de que a obra é do Espírito e o poder de Deus a envolveria. Em Lucas 1:31, o anjo fala para ela que o ventre dela geraria o Filho de Deus. Então, para que a obra do Senhor se realizasse, o corpo ele está participando. E para que haja um equilíbrio, os três precisam estar bem: corpo, a alma e o espírito. Corpo físico, que nele habita a alma, e o espírito. Corpo, alma e espírito. Lília, e o que este corpo precisa? Deus enviou o seu Espírito Santo. Nós não poderíamos, pela nossa humanidade, por esse corpo físico e vivo, porque as células, elas estão vivas. Tanto é que quando você vai passando o tempo comemorando o aniversário, mais um ano de vida, na verdade a comemoração que nós dizemos, estamos comemorando mais um ano de vida, está havendo morte nas suas células. Tanto é que nós vemos no corpo o envelhecimento. Começa a aparecer as rugas, o semblante já não é mais firmezinho. Há ali morte celular, morte das células. E para a manutenção desse corpo, para a degeneração desse corpo, dependendo de como estamos trazendo o tipo de nutrientes para esse corpo. Tanto alimentos físicos, que podem ser de morte ou de vida, e sempre que falo esta palavra, tenha no pensamento da sua alma que, se você não tem as condições financeiras para que realmente tenha só na sua casa alimentos saudáveis, mas já comece aos pouquinhos. Sempre tem um alimento saudável na sua casa. E qual é o saudável? Aquele que o próprio Pai criou. Embora esteja contaminado, às vezes, com a química que os homens colocam para que esses alimentos eles amadureçam, cresçam, desenvolvam mais rápido. Não esperam a época de cada alimento, mas faz, enfim, com substâncias químicas, né? Com que esse alimento cresçam, amadureçam, não é de uma forma orgânica. Enfim, os nutrientes que levamos para esse corpo. Precisamos do alimento físico, sim.
Precisamos das palavras de Deus. Quando o Pai ele nos exorta, guarda o coração, é um cuidado que estamos tendo com o corpo, com o templo, que é a morada do Espírito Santo. Colocar o nosso interior, o nosso cérebro, em lugar de confinamento, um lugar de prisão. Não podemos transitar com ele em qualquer lugar. O que devemos alimentar em nosso interior, uma superlotação, para trazer equilíbrio para as emoções, equilíbrio para os pensamentos, equilíbrio para este raciocínio, para essa imaginação. Porque tudo isso há de predisposição no corpo vivo que é o cérebro. Mas que as palavras de Deus trazem uma acomodação, trazem paz, esperança, expectativa, confiança. Porque o Espírito Santo de Deus, ele fala as palavras de Deus. Então existe um cuidado nosso com o corpo, existe um cuidado nosso com a construção do templo. Você pode trazer por templo o conhecimento. O próprio Pai colocou nos homens, que seriam os arquitetos do templo, cheios do Espírito, para realizarem a sua obra, como o Pai queria o templo. E o Espírito Santo de Deus nos dirige nessa obra, para trazermos para o templo aquilo que Deus, ele quer que eu e você tenha conhecimento. Para a habitação do seu Santo Espírito, para a obra, para a presença de Deus. E através da minha vida e da sua, sermos um instrumento, os seus servos, ao seu serviço neste mundo. O cuidado com o corpo. E na tradução, como nós falamos, também cabe o nosso corpo familiar. O cuidado com o corpo de Cristo. E o que alimenta este corpo. Para que este corpo esteja bem, nós precisamos estar em um ambiente saudável, ter uma maneira de viver saudável, pensar da maneira correta. E a maneira correta não é como um amigo pensa, é como Deus pensa. É um só Espírito, como diz a palavra no verso 17. É a mente de Cristo. E assim teremos a paz, o equilíbrio. É quando as palavras de Deus que você lê e eu lê, a gente crê no que está escrito. Se nós cremos, nós adotamos essa maneira de viver. E assim iremos ter a recompensa de vivermos as palavras de Deus. O corpo, ele vai lutar contra você. Porque ele já está adaptado a uma maneira de viver, aos ensinamentos que você tem, à cultura em que você nasceu, aquilo que seus pais falavam. E há um nascimento novo, não na barriga da mamãe, mas um nascimento no interior, no ventre, dentro do cérebro, em toda a aprendizagem que ele teve em toda a sua vida. Você pode ter sido ensinado a correr atrás do dinheiro, que o dinheiro era a solução da sua vida, que a sua vida melhoraria se tivesse mais dinheiro. Foi o que eu mais ouvi, porque meu esposo assiste os noticiários. Eu não sou muito adepta a assistir jornal, porque tudo que está no jornal já se encontra na palavra de Deus. Mas o meu esposo ainda gosta, e quando ele assiste, eu faço companhia a ele. Mas o que eu mais vi as pessoas pedindo foi dinheiro. As pessoas ainda acreditam que a felicidade, o bem-estar na mente, o bem-estar interior, que vão alcançar essa felicidade que essa é a solução, esse é o Deus, é o dinheiro. E não é.
o prazer, a dopamina, em nós comermos uma comida gostosa, em nós fazermos uma viagem. Tem pessoas que usam a dopamina de meios ruins, né? Com vícios, como drogas, como o álcool. O álcool, ele destrói as células. As células do corpo, ela possuem uma função. As células do corpo, ela tem um material genético. E quando você ingere muito álcool, você está desativando a habilidade, a genética, tudo aquilo que aquela célula carrega. Dependendo da quantidade que você ingerir de álcool, de drogas, você pode ficar até inconsciente. Você tira a consciência das células. Você tira a funcionabilidade das células. E dependendo do que temos levado para o nosso corpo, é isso que está acontecendo com a gente. Paralisação, muita tristeza, muita ansiedade, muita confusão mental. Tem levado a nós a um transtorno. Tem levado a nós a viver em brigas no corpo familiar, em confusão no corpo familiar. Pelo quê? Pelaquilo que estamos trazendo pelo corpo. A nossa família deve glorificar a Deus. A Igreja de Cristo deve glorificar a Deus. Os membros desse corpo. E dependendo do alimento, daquilo que tem sido ingerido por esse corpo pode chegar a fraquejar, a não ter a sua funcionabilidade em funcionamento perfeito e equilibrado. A Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a nossa família, o corpo, a sua empresa, tudo tem que glorificar a Deus. Deus tem que servir. O que é glorificar a Deus? É trazer a palavra glorificar. Deixa eu ler pra gente. Conceder glória a algo, tornar excelente, tornar a dignidade e o valor de alguém ou de algo manifesto e conhecido. O nosso corpo, o nosso ambiente, como sociedade, como igreja, como família e o corpo físico deve trazer o conhecimento de Deus, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu perdão. Deus enviou Jesus porque amou o mundo, amou os homens, amou a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra vai parecer um pouco dura para alguém que ainda está estruturando sua alma nas palavras de Deus, no governo do Espírito Santo. Você e eu temos que ser governados por estas palavras. O Espírito Santo de Deus vai te guiar nas palavras de Deus. Mas eu e você precisamos crer, porque quando cremos, adotamos essa maneira de viver. E assim iremos experimentar a saúde prometida pelas palavras de Deus. Como eu estava a falar, o que não pode ter no corpo, a própria palavra diz para mim e para você, no verso 13, ora, o corpo não é para a fornicação. A palavra de Deus diz no verso 15, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomaria eu, então, os membros de Cristo e deles faria membros de uma prostituta? De modo algum. E quando li agora esta palavra, nós podemos pegar a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, a nossa inteligência, porque o cérebro ele está comandando o corpo físico. Ele está o tempo todo enviando mensagem para os membros do seu corpo. E aquilo que está externo, os membros do corpo estão captando através da visão, audição, do toque, do paladar e enviando para o cérebro. Há uma comunicação. Como Cristo é o cabeça e se comunica com a sua igreja. E sua igreja se comunica com ele. A cabeça está no alto.
Então nós não podemos pegar os membros, o nosso ventre, aonde deve habitar as palavras de Deus, aonde as nossas memórias, não pode haver contaminação com o pecado, com a impureza, com as relações ilícitas, com as práticas ilícitas. O nosso interior, o nosso corpo não pode. Quando eu li esta palavra, o corpo não é para a fornicação, o espírito bradou. O meu interior, o teu interior, a mente, os pensamentos, as memórias, tudo que internamente o teu cérebro carrega, não é para contaminação, não é para corrupção, não é para relações ilícitas, para fornicação, não é para práticas imorais, não é, mas é para a habitação, para a morada daquele que realiza a obra do nosso Pai, o nosso Deus. É para a morada do Espírito Santo. O corpo, embora Deus tenha nos dado, não nos pertence. Nu eu saí do ventre, nu eu voltarei. Eu era uma célula e Deus deu desenvolvimento a essa célula. Quando a minha alma entendeu, quando a minha alma recebeu, ela então tem morrido diariamente. Não é morrer no lugar do pecado, eu morrer para ela mesma, ressuscitada em Cristo, para as palavras de Deus. Eu não vivo mais, e é algo que eu e você tem que internalizar, para a satisfação do meu corpo, para pensamentos, como nós falamos, carnal, pensamento do cérebro, onde está lá correndo sangue, aonde tem as meninges, que é uma proteção, depois do crânio, que protege o cérebro. O cérebro é um órgão vivo, ele funciona, quer você e eu queira ou não. Você não diz para ele agora, eu não vou acordar. Chega uma hora que você tem que se levantar. A não ser que você dope ele com substância que deixe ele apagado. Ele também é egoísta. Você gasta 2.000 calorias por dia. E aí você quer trazer agora para sua vida, né? Essas 2.000 calorias que você gosta, é cuidando das crianças, é indo trabalhar, é escovando os dentes, é tomando banho, é lendo a palavra de Deus, é passando tempo com Deus, é indo para a igreja. Você está gastando energia. Aí você compra agora um aparelho novo, um eletrônico novo para trazer para essa casa. Você compra agora uma esteira, você compra agora algum equipamento que precise de energia. Você vai pedir ao cérebro. Sabe o que ele vai querer? Não te entregar. Mas você vai forçá-lo, vai condicioná-lo a se adaptar a essa nova maneira de viver. Você vai trazer para o cérebro, para a carne, para o corpo que é vivo, uma nova maneira de viver. E a maneira de viver que a minha alma e a sua alma precisa entender, que trará estabilidade interna, que trará paz, que trará alegria, é as palavras de Deus. É por crermos e adotarmos essa maneira de viver. Ele não vai querer te entregar. Mas a partir do momento que você forçá-lo todos os dias, vai se tornar algo automático, como é escovar os dentes, como é tomar café todos os dias. Ele aprendeu, ele também desaprende. Então você pode fazer uma plasticidade no seu cérebro. Ele não é algo que não pode ser mudado. Ele pode ser mudado. E a palavra de Deus nos ensina que a transformação vem com a renovação da nossa mente, dos nossos pensamentos. E aí sim, iremos experimentar, iremos viver a boa, perfeita vontade de Deus. Porque o que Deus quer é o nosso bem. Mas Ele é fiel às suas palavras. Se você quer ter mudança nas suas vidas, se as suas escolhas tá atraindo para você sofrimento, dor, maldição, é porque não está andando pelas palavras de Deus.
As palavras de Deus é a nossa orientação. É aquilo que anteriormente o nosso cérebro, o nosso interior não tinha essa aprendizagem, não tinha esse conhecimento. Então a manutenção do templo, a alimentação do templo é de quem? A responsabilidade é minha e sua. Maria precisava alimentar o seu corpo para levar os nutrientes para o bebê. Eu e você precisamos alimentar o nosso interior com as palavras de Deus e assim viveremos as recompensas. A nossa alma não pode mais governar. A nossa alma tem que ser governada pelo Espírito Santo de Deus. Ela não faz mais a sua própria vontade, mas a sua vontade está alinhada com as palavras de Deus que o Espírito Santo irá te guiar. Há um pensamento de que eu e você não podemos buscar conhecimento. Há irmãos nossos que foram libertos em algumas áreas e que hoje o Pai fizeram eles escreverem livros e que trazem esse conhecimento para o nosso corpo, para que traga mais saúde para nós. Entenda, Deus mesmo levantou os médicos, Deus mesmo levanta os arquitetos. Todos nós fazemos parte de um corpo. Agora, é claro, tem pessoas que pegam conhecimento, que pegam a área que Deus, esse conhecimento foi trazido para o templo. Deus encheu você do Espírito, abriu as suas faculdades mentais e te deu conhecimento nessa área para você o quê? Ajudar na construção do templo. Então os médicos, os profissionais da saúde, todas as pessoas são membros e nós ajudamos uns aos outros para a construção do templo, para a edificação do templo. Então os médicos estão ali com um conhecimento que o próprio Deus deu, fez eles entenderem sobre o corpo humano, para entender as obras, as enfermidades, aquilo que não está em funcionamento perfeito. E sempre trago aqui que é algo que eu e você devemos ter na nossa mente para não gerarmos, nos ambientes que formos, confusão. O médico não te dá a palavra de fé. Ele te dá o conhecimento humano. O laudo não te dá a fé. O comportamento e os hábitos daqueles que você ama, que ainda não mudou, não te dá fé. O que te dá fé é as palavras. É aquilo que Deus libera, é aquilo que Deus diz que vai fazer, embora ainda não tenha acontecido. Porque enquanto não acontece, o ambiente, o laudo, os hábitos, as maneiras de viver de quem nós amamos continuam o mesmo. Porque a palavra de Deus ainda não se cumpriu. Quando se cumpriu, nós vemos a mudança. Mas eu tenho certeza que Deus tem feito muito pela sua vida, como também tem feito pela minha. Que coisas já mudaram sim, que não estão mais do mesmo jeito. Que estamos evoluindo dia após dia, porque é isso que diz as palavras de Deus. E as palavras de Deus, elas se cumprem. Independente de mim, de você, elas se cumprem. Tudo que está acontecendo hoje no mundo tem nas palavras de Deus. Mas se nós só ouvimos esse jornal, iremos ficar ansiosos, tristes, iremos perder a fé. Por quê? Porque não temos palavras de Deus. E o nosso interior, ele foi feito, ele é servo. Ele foi feito para gerar as palavras de Deus, para habitar as palavras de Deus. O seu cérebro não foi feito para habitar outras coisas. Essas memórias são para habitar a obra de Deus. Você tem memórias que lhe mostram como escovar os dentes, como ir trabalhar, como realizar o trabalho. Tudo a serviço. E todos esses serviços têm que ser lícitos. Não podem ser corruptos. Seja qual área for. Seja você foi chamado para médico, outro para profeta, outro para arquiteto, outro para trabalhar na área de vendas, outro para trabalhar na limpeza. Sim, o problema é que o homem pega aquilo que Deus deu e corrompe. E corrompe
para seu próprio crescimento, para sua própria evolução, para buscar mais bens materiais e esquece do propósito maior, que estamos a serviço. Deus te enviou para um serviço nesse mundo. Um serviço que alcança não só a tua vida, mas a vida de outras pessoas. Deus, quando foi colocar José como governador do Egito, primeiro Deus deu uma família a ele. Deus deu filhos a ele. Deus o completou e o usou a serviço. Aquela posição que Deus colocou José não era somente para trazer algo bom para a vida de José, mas Deus preparou o interior de José, porque através de José, Deus faria por muitas pessoas, alcançaria muitas pessoas. Você vê, Deus usou Moisés para a libertação do seu povo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou a mim e a você para que o mundo, a humanidade, os homens conheçam Jesus Cristo, creiam nele e tenham a vida eterna. Eu e você fomos enviados por Deus a este mundo. O propósito maior do coração do nosso Pai é a salvação das pessoas. É que elas tenham o conhecimento da salvação e escolham entre a vida e entre a morte. Não é a minha e a sua responsabilidade convencer. O convencer é do Espírito Santo. Mas se eu e você não cuidarmos bem desse corpo, ele morre. Ele morre. Ele fica debilitado, ele perde a sua funcionalidade. E como o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim e de você, que tem uma obra a ser feita, e eu e você participamos dessa obra, porque assim o Pai quis, precisamos cuidar desse corpo, do corpo físico. A obra é do Espírito, o poder é de Deus. E a responsabilidade de cuidar do corpo, de nutrir o corpo, de guardar o coração, é minha e sua, diz o Senhor. Este corpo não é para a corrupção, não é para a imoralidade, não é para a contaminação. Este corpo é meu, diz o Senhor, e é para a morada do meu Espírito Santo. Cuidem do corpo de vocês, com a alimentação correta, com o exercício físico, com a meditação e a leitura das minhas palavras, com a prática das minhas palavras, crendo nas minhas palavras e trazendo para a maneira de viver de vocês. E assim vocês terão saúde no corpo, no seu corpo físico, no corpo familiar, no corpo da igreja. Não pode haver no meio de vocês relações ilícitas. Não pode haver no meio de vocês corrupção. Não pode haver no meio de vocês relações que são degradantes, relações com o pecado, com a transgressão, diz o Senhor, porque isso trará dor, sofrimento e enfermidade, doenças, fraquezas para o corpo de vocês, tanto físico como espiritual, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Pai, ajuda-nos em nome de Jesus a cuidar do nosso corpo. Em nome de Jesus eu te peço, amém.